O ser cheio do Espírito Santo aqui é o mesmo que ser batizado. Eu não quero muito entrar nessa discussão de gênero. No entanto, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos aqui esta noite. Todos estes irmãos que foram escolhidos para exercerem a função de diácono, todos eles já tinham passado pela experiência do batismo com o Espírito Santo. Porque uma das coisas que a igreja mais falava quando alguém aceitava logo a Cristo na igreja primitiva era logo de perguntar-lhes se os mesmos já eram batizados com o Espírito Santo, se já tinham tido a experiência com o Espírito Santo. E quando alguém então dizia que não tinha, os irmãos logo impunham as mãos e orava, e os mesmos eram batizados com o Espírito Santo. Pois foi isso que aconteceu lá em Samaria com Filipe, quando pregou a palavra em Samaria. A Bíblia diz que Pedro chegou lá e impôs as mãos, e os irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu na casa de Cornélio, em Atos capítulo de número 10. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, quando Ananias foi visitar Paulo, orou por Paulo, e diz a Bíblia que na mesma hora Paulo foi cheio do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 19. A Bíblia diz que os discípulos estiveram encontrando discípulos de João e perguntaram para eles: vocês são batizados com o Espírito Santo? E eles disseram: nós não sabemos o que é tal coisa. E eles oraram, e na mesma hora eles foram batizados com o Espírito Santo. Nós não podemos pregar uma corrente teológica que está sendo difundida por aí, chamada de cessacionismo. O que é isso? É a doutrina que prega e que diz que essa efusão do Espírito Santo, a manifestação do falar em línguas estranhas e alguns dons espirituais cessou, que só aconteceu lá na igreja primitiva. Nós pregamos o continuismo. O mesmo Deus que derramou o Espírito Santo, o mesmo Deus que concede dons à igreja de profecia, de variedade de línguas, ainda é o mesmo que está aqui em Coité esta noite e que opera no meio da sua igreja. Glória a Deus. Falando sobre isso, aqui nos diz o escritor Stanley Orton. Olha o que ele fala: todos os 120 presentes foram cheios, todos falaram em novas línguas, e o som das línguas foi publicamente notório. Eu tenho um livro lá em casa do pastor Estevão Ângelo, e sobre essa questão, olha o que ele diz: o batismo com o Espírito Santo é um ato de Deus pela qual o Espírito Santo vem sobre o crente e o enche plenamente. É a vinda do Espírito Santo para encher e apoderar-se do Filho de Deus como prioridade exclusiva sua. Já tem igrejas por aí que estão consagrando diáconos sem serem batizados com o Espírito Santo. Já estão consagrando até presbíteros sem serem batizados com o Espírito Santo. Infelizmente está acontecendo isso até na nossa convenção. Todavia eu quero rechaçar essa doutrina que estão tentando deixar de lado essa coisa tão importante da igreja, que é o batismo com o Espírito Santo. O obreiro, o candidato ao diaconato precisa ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. Entretanto, não é só falar em línguas estranhas. Isso não se aplica só em falar em línguas estranhas, mas aquele que é obreiro da casa de Deus precisa estar sempre mergulhado na plenitude do poder do Espírito Santo de Deus. Quantos querem continuar mergulhado nela? Levante a mão e glorifica ao nome do Eterno, oh glória, esta noite. Aleluia, aleluia. Outra qualificação para o diácono que nós encontramos aqui no texto em que nós acabamos de ler.